Eu vou falar de um camarada. Eu nunca havia estudado de maneira mais solícita da postura desse cidadão diante de Deus e da nação onde ele reinou. E hoje, quando sentei para estudar a palavra e compartilhar com os irmãos alguma coisa, eu resolvi ir numa pasta antiga. E nessa pasta antiga tem alguns pedaços de papéis com anotações a lápis, caneta. E eu encontrei um pedacito de papel com uma frase e um texto bíblico que eu anotei em algum dia, em algum lugar, em algum culto, e me despertou a atenção. E a palavra que eu quero lançar para a sua vida hoje, com base na vida de Ezequias, é a seguinte: só segura quem quiser receber, tá? Você será o mais ilustre. Eu vou repetir: você será o mais ilustre, tá? Segundo livro dos Reis, capítulo 18, versículo 1 até o versículo de número 7, diz assim: E sucedeu que no terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém. E era o nome da sua mãe Abi, filha de Zacarias, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi, seu pai. Este tirou os altos, quebrou as estátuas, deitou abaixo os bosques, e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. No Senhor Deus de Israel confiou, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Porquanto se chegou ao Senhor, não se apartou de após ele, e guardou os seus mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Assim foi o Senhor com ele, para onde quer que saía, se conduzia com prudência, e se revoltou contra o rei da Assíria, e não o serviu. Quantos podem dizer amém? Caneta e papel, se você quiser, para fazer algumas anotações. Se você não tiver caneta e papel, indispensável é o coração aberto para receber a palavra e colocá-la em prática. Jabes fez uma oração uma certa feita, está em 2 Crônicas 4:10, e a Bíblia diz que a oração de Jabes foi: que o Senhor me abençoe muitíssimo e amplie as minhas fronteiras. Vou abrir um parêntese, por favor, me permitam. Os irmãos que estão lá atrás estão me ouvindo bem? Isso é um sim ou um não?
Maravilha. Os que estão aqui à esquerda estão me ouvindo bem lá atrás? Maravilha. Que o Senhor me abençoe muitíssimo, amplie as minhas fronteiras, esteja sobre mim a sua mão, para que a minha alma não seja afligida pelo mal. Esta foi a oração de Jabez. E por causa desta oração, a Bíblia diz que ele se tornou o mais ilustre dentre todos os seus irmãos. O que vamos falar de Ezequias, e estamos na 6ª semana da campanha dos 12 cestos, é como se tornar mais ilustre na vida, no trabalho, na empresa, na vida cristã. O que te levará a uma posição de honra, de destaque, de nobreza? Quais são as posições, ou serão, que precisarão ser tomadas para que estejamos entre os mais ilustres? O escritor que fala de Ezequias nesse texto mostra para nós, nos capítulos anteriores, que Ezequias se torna rei de Judá num período bastante conturbado. A nação de Israel já se havia dividido em 2 reinos: Reino do Norte e Reino do Sul. O Reino do Norte era chamado de Israel e a capital era Samaria. O Reino do Sul era chamado Judá e a capital era Jerusalém. O Reino do Norte foi destruído por Sargão II, rei da Síria, que leva cativas todas as tribos do Reino do Norte. Preste atenção nisso para você compreender o contexto de Ezequias. Destrói todas as cidades do Reino do Norte, e os que sobreviveram foram dispersos nas províncias longínquas. E esse método de dispersão começa a ser usado na história justamente pela Síria, no intuito de enfraquecer, tanto do ponto de vista político quanto militar, as nações invadidas, para que elas não tivessem capacidade de reação diante da opressão do inimigo. O escritor está mencionando, e ele menciona no capítulo anterior, versículos 7 ao versículo 18, que Deus baniu a Israel de diante da sua face por causa da idolatria. Mas o texto sagrado também diz, nos versículos 7 a 18 do capítulo anterior, que o Senhor preservou a Judá. Preste atenção nisso. O Senhor baniu a Israel, o reino de Israel, da sua face por causa da sua idolatria, e preservou a Judá. Diga comigo: em meio à crise, o meu Deus é poderoso para me preservar. Vira para o seu vizinho e diz isso para ele: em meio à crise, o meu Deus é poderoso para te preservar. Eu não sei se você já entendeu o que eu estou lhe dizendo. Estou lhe dizendo que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás. Ora mais, Shurihan, Uragadá, a recompensa dos ímpios. Quando começa o capítulo 18, o narrador bíblico
para de falar da tragédia de Israel, o reino do norte, e começa a tecer elevados elogios e reconhecimento a Ezequias, a ponto de no versículo 5 o escritor declarar que não houve antes de Ezequias, nem depois de Ezequias, homem semelhante a ele em Judá. Não houve antes, nem houve depois, homem semelhante a ele em Judá. Por quê? O versículo 5 explica: porque ele confiou no Senhor. Diga assim: o segredo é confiar no Senhor. Ezequias se torna o mais ilustre dos homens de Judá, porque ele confiou no Senhor. Ezequias torna-se um padrão, um referencial de confiança, assim como Salomão é referencial de sabedoria, assim como Josias é referencial de restauração. Por que eu estou mencionando Salomão e Josias? Porque de Salomão se diz: antes dele não houve e depois dele não haverá homem tão sábio. De Josias se diz que nunca houve restauração tão grande como a que ele fez em Judá. E de Ezequias se diz que ele confiou no Senhor, e porque confiou no Senhor, não houve antes dele e depois dele também não homem tão ilustre no reino de Judá. Confiar em Deus pode fazer toda a diferença na sua vida, num contexto de desastre, crise e dificuldade. Agora preste atenção. Josias assume o reinado de Judá com a nação completamente falida. O Senhor havia elevado Uzias ao reinado. Uzias prospera. Você vai ler isso em 2 Crônicas capítulo 26. Uzias cresce, o Senhor o honra e o abençoa, e de repente Uzias se envaidece, se exalta e invade o lugar santo, pelo que o Senhor teve que feri-lo. Quando morre Uzias, quem assume o trono é Jotão. E Jotão, diz a Bíblia, fez o que era reto aos olhos do Senhor. Está escrito no capítulo 16, versículo 35. Mas não removeu os altares dos deuses pagãos. Então Uzias prospera e honra o Senhor, mas se envaidece e é ferido. Jotão honra o Senhor, mas não mexeu na idolatria de Judá. Mais ou menos assim. O papel de Jotão foi esse: eu sou crente, sou fiel a Deus, vou manter a minha sinceridade para com o Senhor. Vocês, cada um, que respondam por si. Se vocês quiserem continuar na idolatria, vocês continuam. Eu vou servir a Deus. Essa é a referência que a Bíblia faz de Jotão. Quando Jotão morre e assume o reinado um camarada chamado Acás. E Acás se torna o pior rei da história de Judá. E quem é Acás? O pai de Ezequias. O pai de Ezequias é o pior rei da história de Judá. Sabe o que isso significa? Diga comigo, por favor: os pecados. Fala com força. Os pecados dos meus pais não determinam o meu futuro. Se apropria dessa palavra aí e muda de vida. Se apropria dessa palavra. Acás é o pior rei de Judá, e o filho dele é o mais ilustre, porque confiou no Senhor. Você vai repetir comigo, por favor, e não chateia não.
Diga comigo: os pecados dos meus pais não determinam o meu futuro. Aleluia. Ó, velho, vou usar um linguajar assim bem. Ó, velho, tu só não muda de vida ouvindo essa palavra se tu não quiseres mudar. Mas a porta está aberta. Diga para o seu vizinho aí: a porta do milagre está aberta para você. O que eu aprendo aqui dessa transição de Acás para Ezequias é que um pai pode deixar para o filho riqueza, fama, patrimônio, trono, mas coração quebrantado só temor de Deus gera. Coração quebrantado só o temor de Deus gera num homem. Agora, como Ezequias herda uma nação falida, de um pai que se torna o pior rei da história do seu povo, e Ezequias se torna o mais ilustre dentre todos. O que ele fez? Vamos para lá, vamos para a Bíblia? Isso vale para a sua empresa, isto vale para a tua casa, isto vale para a tua vida pessoal, isso vale para todas as áreas de atuação sua. Você pode ser o mais ilustre advogado, você pode ser o mais ilustre médico, você pode ser a mais ilustre dona de casa, você pode ser a mais ilustre professora, você pode ser a mais ilustre diretora, você pode ser o mais ilustre empresário. Diz amém, crente, recebe o que eu estou te dizendo, em nome de Jesus. Você pode ser o mais ilustre obreiro, você pode ser o mais ilustre servente de pedreiro, você pode ser o mais ilustre na tua casa, mas você vai precisar tomar algumas atitudes que Ezequias tomou. Você pode ser o mais ilustre na Câmara de Vereadores, você pode ser o mais ilustre. De que maneira? A primeira coisa que Ezequias faz é restaurar a adoração. Não haverá sucesso na sua vida em tempo de crise se você não restaurar a adoração. A promessa é de crise, é de tragédia, é de tempo ruim, e vai valer para todo mundo, exceto para quem estiver debaixo de uma palavra profética de Deus. De Deus. Primeira coisa que Ezequias faz, vamos ler, é restaurar a adoração. Por favor, segundo o livro das Crônicas, o relato é o mesmo, capítulo de número 29, versículos 2 e 3, diz assim: e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Davi, seu pai. Ele, Ezequias, no ano primeiro do seu reinado, no mês primeiro. Qual era o ano? Qual era o ano? Eu não entendi. Qual era o ano? Primeiro. Em que mês? Primeiro. Abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Se foi no primeiro ano do reinado, e se foi no primeiro mês, significa que o primeiro ato governamental de Ezequias foi abrir as portas da casa do Senhor e restaurar o culto de adoração a Deus.
Sabe qual é o nosso problema capitalista? É que quando a prosperidade chega, nós não temos tempo para a casa de Deus. Tem trabalho demais, demanda demais, dinheiro demais para ganhar. Então a casa de Deus vai perdendo a prioridade. E eu começo a ir para a igreja apenas uma vez por semana, depois uma vez a cada 15 dias, depois uma vez por mês, depois só vou na Santa Ceia, porque a minha prioridade é ganhar, ganhar, ganhar e ganhar. E eu estou dizendo que em tempo de crise, o segredo de se tornar ilustre é, no primeiro mês, no primeiro ano, a primeira coisa a fazer é abrir as portas da casa do Senhor e adorar. Restaure a adoração. Incrível como há pessoas que são dispostas a irem para a igreja em tempo de crise, porque a igreja é um balcão de ofertas. Só que Deus conhece quem o adora e quem o busca apenas por necessidade. 10 leprosos foram curados. Quantos voltaram para agradecer? Quantos foram salvos? A todos Jesus disse: vá em paz a tua fé, seja limpo. A todos ele diz: ser limpo. Apenas um ele diz: a tua fé te salvou. Se você quer estar entre os mais ilustres, olha para mim, não coloque a casa de Deus em segundo plano. Prioridade, adoração. E o que significa restaurar a adoração? Significa restaurar o sacerdócio. Olha o versículo 4. E trouxe os levitas e os sacerdotes e os ajuntou na praça oriental. Como é que anda o sacerdócio na sua casa? Como é que anda a sua submissão ao princípio sacerdotal? Estou falando de sacerdócio espiritual. Como é que anda a sua disposição em ouvir a palavra de Deus a partir do altar? Se eu quero restaurar a adoração, eu preciso restaurar o meu conceito de sacerdócio. Eu disse para os irmãos outro dia que quando Deus começou a restaurar a casa de Jó, a primeira coisa que Deus restaurou não foi o casamento, não foi o dinheiro, não foi lhe dando filhos. A primeira coisa que Deus restaurou em Jó foi sacerdócio. Vai e intercede pelos teus amigos, porque a você eu ouço e a eles não. E a igreja brasileira está vivendo uma crise de sacerdócio, porque pastores sabem o que é ser pastor, sabem o que é ter credencial, sabem o que é ter nome e renome, mas não sabem o que significa ministério do altar. E porque nós não sabemos o que significa ministério do altar, nós estamos consagrando pastores à torta e à direita, estamos vendendo diploma de pastores na internet, só custa R$300, é fácil de pagar, porque divide em 10 parcelas. O cara chegou para mim aqui um dia: sou pastor, está aqui meu diploma, dei uma olhadinha. Conseguiu como? Fiz um curso na internet. Como esse curso? Respondi uma prova, 16 questões, dividi no cartão e paguei. E você tem que me receber como pastor, porque eu tenho direito, senão eu vou recorrer. Eu disse: ô companheiro, deixa eu te informar,
pastorado não se faz em micro-ondas. Calor que cozinha sacerdote é calor de deserto. Homens de Deus não são fabricados como pipoca. Homens de Deus são forjados em fogo de provação, de tribulação, de luta, de experiência, até chegar onde Deus quer. Sinto Deus liberando uma autoridade profética sobre o seu povo. Você quer ser ilustre? Restaura a adoração. Restaura o sacerdócio. Sabe o que significa restaurar a adoração? Vamos lá, eu quero agilizar porque eu não posso, meu relógio sumiu. Você precisa purificar o santuário. Versículo 5: ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora, e santificai a casa do Senhor Deus de vossos pais, e tirai do santuário toda a imundícia. Uau, uau. Queremos as promessas e estamos correndo dos critérios das promessas. Restaurar a adoração significa entender, olha para mim, significa entender que eu e você não podemos entrar na presença de Deus de qualquer jeito. Não é só chegar lá e entrar. Ele é santo. Alguém me diz assim: pastor, Deus não foi injusto quando ele recebeu a oferta de Abel e rejeitou a de Caim? E quem és tu para falar de injustiça em Deus? Eis que te digo, terra. A Bíblia diz na primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 12, que o Senhor rejeitou a oferta de Caim porque as suas obras eram más e o seu coração pertencia ao diabo. O culto não é o que eu ofereço a Deus aqui de 7h15 a 9h15. O culto é o que eu ofereci a Deus o dia inteiro. Diga comigo: eu estarei entre os ilustres. Diz para o seu vizinho: segredo, restaura a adoração. Estou longe de terminar, tem que agilizar. Restaurar a adoração significa, versículo 10, renovar a aliança. O Senhor diz assim, versículo 10: agora, diz Ezequias, pode tocar, me tem vindo ao coração que façamos uma aliança com o Senhor Deus de Israel. Não estaria na hora de a igreja renovar a sua aliança com Deus? Não estaria na hora de renovarmos o nosso pacto com Deus? Não estaria na hora de revermos os nossos caminhos, a nossa conduta, o nosso comportamento como igreja, e entrarmos debaixo da autoridade divina para uma vida de vitória? A igreja será ilustre, Deus vai nos dar as principais posições, Deus vai te honrar, mas presta atenção, Deus não vai te colocar em posição de honra para você fazer vergonha para o evangelho, não, porque para fazer vergonha já tem gente lá. Ele vai levantar homens para honrarem o seu nome. Coloque assim a mão no peito. Espírito de Deus, eu quero te pedir, hoje à noite eu não quero só pregar,
Hoje à noite eu quero pregar e quero que o Senhor confirme a palavra com renovo, quebrantamento, arrependimento, transformação, impacto de poder. Uai, lagasturia, lamai basuri madagas. Vamos lá. Volta para 1 Reis 18. Ele se torna mais ilustre. E o primeiro segredo é restaurar a adoração. A igreja tem que adorar. A igreja tem que aprender a adorar. A igreja tem que desenvolver a prática da adoração. Segundo segredo de Ezequias. Esse é o desafio para você e para mim, segura lá. Segundo segredo de Ezequias, para se tornar o mais ilustre, e você vai colocar em prática hoje: mude a história da sua família. Diz aí para o seu vizinho: mude a história da sua família. Eu quero nesta noite, no poder da autoridade profética, declarar que toda a ação de escravidão do diabo na tua casa, que toda repetição de fatos amargos na história da tua casa, pelo poder da palavra profética, pelo poder da espada de dois gumes, todo laço cairá por terra e haverá livramento na tua casa. Olha o que o segundo livro dos Reis, capítulo 18, diz no versículo 3. Aliás, olha o 1. Sucedeu que no terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de quem? Filho de quem? Filho de Acaz. Lá atrás, vocês estão me ouvindo bem? Maravilha. Filho de Acaz, rei de Judá. Olha o versículo de número 3. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi, seu pai. Ei, versículo 1 diz que ele é filho de quem? E o versículo 3 diz que ele é filho de quem? E aí? Sou filho de Acaz, mas não vou me conduzir como Acaz, vou me conduzir como Davi. Sou filho de Acaz segundo a carne, mas eu vou trazer a herança espiritual de Davi e não a de Acaz, porque a de Acaz é uma tragédia. O que eu estou te dizendo é que você pode ser filho de A e trazer como herança espiritual para você a história de alguém que pode ser bênção na sua vida. Você vai quebrar o ciclo de maldição na sua casa e na sua família, na autoridade do nome de Jesus Cristo e do seu sacrifício. Você não tem que carregar a colheita da semeadura ruim dos seus ancestrais. Eles semearam na ignorância. Você não vai colher maldição na revelação. Eu estou te dizendo que o evangelho da cruz de Jesus Cristo te mostra que aquilo que é maldição não é para você carregar, portanto não é colheita para você. O nome de Jesus declara vitória sobre a sua vida. A Bíblia. Eu poderia citar os textos e o tempo não me dá o luxo,
Mas Êxodo capítulo 20, versículo 4 vai dizer algo que se repete em Números capítulo 14, versículo 18, que se repete em Deuteronômio capítulo de número 5, versículo 9: eu sou o Senhor e visito a maldade dos pais dos filhos até terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Quando eu preguei aqui sobre rompendo com as maldições, e acho que você deveria adquirir o kit, não é porque eu estou precisando vender o DVD, é porque pode mudar a casa, a sua casa, tá? Pode mudar a sua casa. Eu preguei aqui o seguinte: é fato, eu visito a maldade dos pais dos filhos até terceira e quarta geração, mas há um detalhe daqueles que me aborrecem. O que Deus está dizendo ali é: o diabo pode agir na sua casa uma geração após a outra, causando transtornos em área X, mas no dia que você entendeu isso pela revelação do Senhor, no dia que você compreendeu o seu direito pela cruz de Cristo, deixa eu te repetir, você tem um direito que foi conquistado na cruz. É o direito de dizer a Deus: Senhor, eu não aceito mais Satanás fazendo festa na minha casa, porque eu sou salvo em Jesus Cristo. A cruz do Calvário fez efeito na minha vida. No dia que você se posiciona, você diz para o diabo: na minha casa a sua festa terminou, porque eu sou salvo em Jesus, e compreendi que não tenho que pagar a conta que meu pai na ignorância deixou na sua mão, porque Jesus me comprou e pagou os meus débitos. Deixa eu te dizer uma coisa: a mão do Todo-Poderoso vai segurar a porta, e o diabo vai ficar do lado de fora. Eu quero te declarar nesta noite autoridade sacerdotal em nome de Jesus, para você ser o profeta de Deus que vai mudar a sua família e a história da sua casa. Rapaz, então Josué, mas a Bíblia diz que profeta em sua casa não tem honra. Ei, isso era em Israel, na dispensação da lei mosaica. Você é igreja e está debaixo da graça. Em sua casa você é profeta. Você é profeta na sua casa, você é profeta na sua família. Dá uma sacudidela no seu vizinho e diz para ele: você é profeta na sua família. Araganai, labagai, labagarra, surida, suramandova, surihei madagas. Eu quero que você seja cheio da autoridade de Deus. Eu quero que você saia daqui nessa noite cheio de ousadia de Deus. Eu quero que você saia cheio de intrepidez de Deus. Eu quero ver famílias vivendo milagres da parte de Deus. Eu quero ver Satanás engatando marcha ré, porque milagres serão liberados através de você. Não aceite mais isso. Sinto Deus, sinto Deus, eu sinto Deus, eu sinto Deus. Esse é um dia diferente na sua história. Esse é um dia diferente na sua casa. Esse é o dia que você, na autoridade de Cristo, assume o comando. Esse é o dia que você entende que você é voz profética, e toda a ação de escravidão do diabo vai cair por terra. Restaura a adoração. Começa restaurando a adoração hoje. Restaura a adoração hoje. Quando você restaurar a adoração, você terá a autoridade para mudar a história da sua família.
Deixa eu te mostrar com dados, rapidinho, como uma voz profética na família pode mudar o futuro de uma família. Eu pedi para a Vanessa projetar ali um estudo feito pelo estudante Benjamin Warfield, de Princeton. Ele fez uma investigação da vida e dos descendentes de Jonathan Edwards, um dos maiores pregadores da história dos Estados Unidos, e também dos descendentes de Jukes, o maior opositor de Edwards, que era ateu. Presta atenção, está projetado. Da família de Jukes, o ateu, foram pesquisados 560 descendentes. 310 morreram em extrema pobreza. 150 se tornaram criminosos, inclusive 7 assassinos. 100 descendentes foram beberrões. Mais da metade das mulheres se prostituiu. Segundo os cálculos, os descendentes de Jukes custaram ao Estado, com suas vidas desregradas, $1.250.000. Vamos ver um pouquinho da descendência de Jonathan Edwards, o grande pregador daquele país. Dos seus descendentes, 296 receberam diplomas universitários. 23 foram reitores de universidades. 65 foram professores universitários. 3 foram senadores dos Estados Unidos da América. 3 foram governadores estaduais e outros. Tem mais dados aí para você ler acerca deles. Talvez não tenha dado tempo copiar, mas lá vai. 130 foram juízes. 100 foram advogados. 56 foram médicos, sendo um reitor de uma faculdade de medicina. 75 foram oficiais de carreira militar. 100 foram missionários e pregadores famosos. Cerca de 80 desempenharam alguma função pública. 3 foram prefeitos de grandes cidades dos Estados Unidos da América. 1 foi superintendente do Tesouro norte-americano. E 1 foi vice-presidente dos Estados Unidos da América. Pode parecer que não, mas uma voz profética na sua família define o destino da sua descendência. Eu estou profetizando na vida dos meus descendentes. Estou profetizando na vida dos seus descendentes. Estou declarando que seus filhos, seus netos, seus sobrinhos não serão escravos do diabo, porque há uma voz profética na sua casa. Nossas meninas não serão prostitutas. Nossas meninas não serão lésbicas. Nossos filhos não serão homossexuais. Não estarão na miséria. Não estarão nas drogas. Não cairão na bandidagem. Estou declarando com a igreja, na autoridade da palavra, que há um milagre sobre a sua casa. Se você quiser, levante e dê glória, levante e aplauda, depois você senta, pula, faz o que você desejar. Eu declaro na autoridade de Deus, vai haver mudança. Você vai ser ilustre. Vamos lá, vamos continuar, eu já paro. Cerca-nos, Senhor. Cerca a descendência do teu povo. Cerca a descendência do teu povo. Muda a história das nossas famílias.
Muda a história das nossas famílias. Aleluia. 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 Vamos lá. Dá um toque no seu vizinho. Diz para ele assim: você será o mais ilustre. Você aguenta mais um pouquinho? Promete que não vai levantar e ir embora enquanto eu estiver aqui terminando o culto? Amém? Quem vai levantar e ir embora enquanto eu estiver terminando o culto, por favor, dá um sinalzinho. Então vamos lá. Terceiro segredo para você ser o mais ilustre: retire de sua casa e destrua Neustã. Versículo de número 4 diz assim: irmão, vai perceber que todos os reis de Israel, mesmo quando de Judá, mesmo quando a Bíblia diz e fez o que era reto aos olhos do Senhor, também diz assim: mas não removeu os altos. Foi assim com Uzias, foi assim com Jotão. Mas de Ezequias diz assim: tirou os altos, os pontos elevados de idolatria, quebrou as estátuas, destruiu os bosques. Que bosques? Eram bosques cultuais, árvores sagradas de adoração aos deuses pagãos. E destruiu em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã, que significa Deus de cobre. Há 700 anos atrás, serpentes tomaram o arraial de Israel, e eles eram picados pelas serpentes por causa da sua murmuração. E o Senhor disse a Moisés: faz uma serpente de bronze, e aqueles que olharem para a serpente não morrerão pelo veneno das serpentes. Números 21, versículo 8 e versículo 9. Era um objeto temporário. O que Israel fez, 700 anos depois, transformou a bênção em maldição. 700 anos depois, Judá tornou um símbolo num ídolo, e um ídolo em um Deus. E agora estavam adorando a serpente de bronze, em vez de adorarem a Deus. Detalhe: os sacerdotes de Judá gostavam de Neustã, os príncipes de Judá e o povo de Judá tinha Neustã como uma tradição. Quebrar Neustã para Ezequias era enfrentar uma tradição. E eu quero te dizer nesta noite que talvez para você romper com a maldição na sua casa, você vai ter que romper com uma tradição. Ah, mas meu pai oferece, como é o negócio, meu irmão? Caruru de Corminho Damiãozinho, desde que era meu bisavô, e eu só costumo a tradição. Hoje você vai quebrar Neustã. Meu abadazinho do micareta, eu não pulo mais, mas está lá guardadinho para lembrar do micaretinha que eu pulei no ano de 2000 e não sei quanto. Hoje você vai quebrar Neustã.
mais, mas o meu isqueirinho continua lá de estimação, porque foi meu ex-namorado que me deu. Como é que o ex-namorado deu uma porcaria de um isqueiro? Você já casou e seu marido está lá usando o isqueiro que o ex-namorado deu. Quebra Neustã hoje. Rompe Neustã. Tira de casa o que não serve para você. Presta atenção, não é neutro. O que não é bênção é maldição. Jesus diz assim: quem conosco não ajunta, espalha. Olha para mim, quem não te ajuda, te atrapalha. Não existe elemento neutro na sua vida. Você está numa batalha espiritual. A gente começa a brincar com coisas como se elas não tivessem valor espiritual nenhum. E Satanás faz disso um fio de pólvora para incendiar a nossa alma. Quebra Neustã. Destrói. Para você se tornar ilustre, você vai ter que romper com qualquer coisa que não agrade a Deus na sua vida. Tem que abrir mão. É preciso identificar as coisas em sua vida. Parar de comer comida sacrificada a demônios. Para de vestir aquela roupa que foi lavada no rio de não sei onde, de Cachoeira de São Félix, pela mãe de santo tal. Isso é maldição na sua vida. Orei por uma moça possessa de demônios uns meses atrás em um congresso. E o pastor me disse: todo culto ela cai possessa, todo pregador repreende e ela nunca fica liberta. E eu descobri que nós pentecostais nos empolgamos demais quando alguém cai possesso. A gente precisa exibir poder e autoridade e não exibe discernimento. Aí a gente cai para cima com gritaria e não procura entender o que está em volta da coisa toda. E enquanto a igreja orava e repreendia, eu vi um anel no dedo da moça, um anel. Só que o anel formava uma serpente, e a cabecinha da cobra era a pérola do anel. Quando eu vi, eu pedi licença ao pastor e cheguei na moça e disse: me dá a sua mão. Ela olhou para mim e me deu a mão. Quando eu fui pegar o anel, travou. Está aqui seu ponto de refúgio, seu infeliz. Eu te ordeno em nome de Jesus, libera a mão dela. E ele liberou. E eu puxei o anel. Quando eu puxei o anel, a possessa deu um berro violento e caiu ao chão que parecia que ia despedaçar. E o pastor tomou um susto e disse: deixa quieta. Cantamos um louvor. Ela levantou sozinha e foi para casa em paz, livre, liberta. O que você tem em casa que veio de mãos erradas? O que você tem em casa que você não sabe quem te deu? Seu filho tem pesadelo toda noite, não consegue dormir sozinho no quarto, e você não sabe por quê. De quem veio aquele brinquedo que ele usa? Estou exagerando? Estou exagerando porque estamos entrando numa dimensão de nível espiritual, que as coisas são radicais. Ou você é ou você não é, ou você vence ou você perde, e nós estamos aqui para vencer.
Tenho me deparado com pastores em depressão, pastores pensando em suicídio. Aliás, esse negócio é tão grave, o índice de suicídio entre pastores nos Estados Unidos já é tão alto, que é objeto de pesquisa, de estudos. O mundo espiritual é forte demais, querido. Convidaram um dos maiores pregadores do planeta. Não vou dizer o nome porque a ética não me permite. Estou falando de um dos grandes renomes do planeta, para vir fazer uma cruzada em Salvador. É americano? A resposta: não vou. O principado que reina na Bahia é forte demais. Quando eu ouvi isso, eu disse assim: tadinho deu. Eu não tenho a opção de rejeitar um convite para pregar numa cruzada na Bahia. Eu moro aqui. Vou embora. Estou orando para que o Senhor fortaleça a sua igreja, para que eu e você entendamos que nós somos exércitos de um Deus poderoso que não perde batalha. Você precisa ser revestido da armadura de Deus. O inferno tem que recuar, o principado é forte, ok? Mas a Bíblia diz: eu creio que maior é aquele que está conosco do que aquele que se levanta contra nós. Estende a mão para cá, diz assim: Deus, guarda teu servo. Amém. Diga comigo: eu serei o mais ilustre. Vou terminar. Já termino. Não vou nem comentar muito os 3 últimos itens. Eu vou porque eu quero que você mude. Eu quero que a sua casa mude. Eu quero que a sua vida mude. Eu quero ver seus meninos crescendo na presença de Deus. Eu não terei problema daqui a 20 anos de apresentar o filho da criança que eu apresentei aqui no púlpito. Quero que eles cresçam na casa do Senhor Jesus. Então, se você quer ser o mais ilustre, 4º lugar ou 5º que eu não sei? 4º lugar, confia em Deus. Confia incondicionalmente. E o versículo 5 projeta para mim. A Bíblia diz no versículo 5 o seguinte: no Senhor Deus de Israel confiou. Não importa o que aconteça, Deus é digno da sua mais absoluta confiança. Ainda quando tudo dá errado, no Senhor Deus de Israel confiou. Deixa eu te dizer uma coisa: Senaqueribe estava subindo contra Ezequias quando esse versículo foi escrito. Senaqueribe vinha com 480 mil soldados contra Ezequias. Vou falar disso daqui a um pouquinho. Mas Ezequias confia em Deus. Sabe qual é o nosso problema? Confiamos no plano de saúde, confiamos no seguro do carro, confiamos no revólver debaixo do banco do carro, confiamos no nosso pai que tem influência, confiamos nos nossos títulos. Mas quando a questão é confiar em Deus, nós temos problema. Lembro agora de um parente que, viajando para Jacobina de ônibus, dirigindo um ônibus, foi alvejado com um tiro na nuca. O incidente ocorreu por volta das 5 da tarde. Quando ele foi atendido em Salvador, era 00:40, em estado de coma profundo, com a bala no crânio. Semanas indo para o hospital.
Eu estava em Brasília um domingo à tarde, a filha dele me telefonou e disse assim: Josué, meu pai vai morrer. A médica disse que agora só Deus. Eu falei: espera, a médica disse o quê? Disse que agora só Deus. Eu disse: então tranquiliza. Se não morreu até hoje na mão do médico, daqui para amanhã não morre na mão de Deus. Quando eu chegar em Salvador, eu passo aí e oro com vocês e vamos ver o que Deus quer. Porque tem isso, a gente precisa saber o que Deus quer no processo. Quando eu desembarquei em Salvador, fui direto para o hospital. E quando eu cheguei na recepção, Jones, ainda menor, me grudou na cintura, chorando: pai, meu tio vai morrer, pai. Eu ajoelhei na frente de Jones: olha para mim. Você confia no Deus que o pai prega? Confio. Então espera, deixa ver o que Deus vai falar, porque por enquanto quem falou foi o médico. A neurocirurgiã chegou para mim e disse assim: pastor, a pressão intracraniana de uma pessoa em situações normais deve permanecer estável em 20 pontos. Com 40 pontos não sobrevive, é morte cerebral. E a pressão intracraniana do seu parente está com picos de 44 pontos. Ele tem 3 centímetros de cérebro fora do crânio. Já morreu. Agora só Deus. E eu falei com ela assim: repete. Ela disse: só Deus. Eu disse: repete de novo. Ela disse: não é brincadeira, pastor. Eu disse: quem disse que eu estou brincando? Fala: só Deus. Diz aí para o seu vizinho: quando Deus entra na questão, a vontade dele prevalece. Tem que parar, meu Deus. Cheguei no centro, na UTI onde ele estava, a cabeça grande, inchada, roxa. E eu disse: Jesus, eu preciso de uma resposta para aquele povo lá embaixo. Se ele vai viver, me diz, que é para eu mandar esse povo ir descansar. Se ele vai morrer, me diz também, que é para eu mandar o povo ir preparar o funeral. Mas ninguém aguenta isso, isso é uma tensão violenta. Me dá um sinal. E eu falei com Deus: são 3:55. A pressão dele está em 44, está lá marcando na maquininha. Se ele for sobreviver 5 minutos, faz cair abaixo de 40, 39 me serve. Se não cair, eu vou entender que ele vai partir. E eu comecei a orar. De repente a maquineta bipou. Quando a máquina bipou, que eu dei uma olhadinha, estava marcando 38 pontos. Eu olhei no relógio, eram 4 horas. Eu falei: entendi, Jesus, ele vai viver. Cheguei lá embaixo, falei com a família: todo mundo para casa, relaxa, ele vai ficar vivo. Aí a filha dele, que é enfermeira, perguntou: como é que você sabe isso? Jesus falou comigo. Mas falou como? Se a pressão caiu, está em 38. A médica partiu para lá. Quando ela voltou um pouquinho depois, disse assim: já está em 32. E foi caindo de 2 em 2, 30, 28, 26, 24, 22, 20, 18, 16. Normalizou. Está vivo. Mora em Jacobina. É crente. Aceitou a Jesus como Salvador. O que eu quero te dizer nesta noite: erga a sua mão e receba. Em nome de Jesus, o laço de morte está repreendido. Nós quebramos a armadilha de Satanás e nós declaramos para a feira de Santana um tempo de paz. Eu quero, na autoridade profética, e quem concorda declara comigo: queda nas taxas de violência nessa cidade. Esta igreja cansou e protesta. Satanás caia por terra. Haja livramento, porque o povo de Deus declarou. Confia. Fica de pé, eu preciso terminar e orar por você. Irmão, presta atenção. Não
não sei exatamente porque Deus me deu essa palavra nesse tom, porque eu estudei para pregar de maneira bem classiquinha, bem bonitinha. Eu estudei para pregar de maneira assim, bem penteadinha, bem arrumadinha. O Espírito de Deus está trazendo uma palavra de livramento e de vitória para a sua igreja. Mas para você se tornar o mais ilustre, restaure a porta da adoração. Restaure a adoração. Mude a história da sua família. Retire de casa Neustã. Confie em Deus. Não vou comentar mais. Quebre as alianças feitas debaixo de maldição. Quebre toda a aliança que você fez debaixo de maldição. O texto diz no versículo de número 7: o Senhor foi com ele para onde quer que saía, se conduzia com prudência, e se revoltou contra o rei da Síria e não serviu mais. O que isso significa? É só você ler o capítulo anterior, quando Acás faz uma aliança com o rei da Síria. E sabe como foi que Acás pagou a aliança? Com os tesouros da casa do Senhor. Acás pegou o que era sagrado e mandou para a Síria para celebrar uma aliança com o rei Sargão II, que é pai de Senaqueribe. Toda aliança que você fez debaixo de maldição, você vai quebrar na autoridade do nome de Jesus. Se for uma situação que você não pode chegar amanhã chutando o pau da barraca, você diz assim: Jeová, eu decidi que essa aliança não me serve porque ela é maldita, mas eu só posso ir a tal ponto, daqui por diante é o Senhor quem pode romper com ela. Então entra nesse negócio e desfaz. Sua empresa não vai ficar debaixo de maldição, em nome de Jesus. Deus vai tirar de dentro. Deus vai tirar de dentro da sua casa o satanista que entrou lá e se instalou como morador. Deus vai tirar da diretoria da sua empresa o macumbeiro que está lá queimando incenso para os Exus. Segura lá. Tem um caso aqui. Falo na autoridade de Deus. Tem um caso aqui que o seu diretor, presidente, sei lá qual é o cargo, é gente grande, levou o diabo para dentro da sua empresa. Deus vai abrir a sepultura para esse indivíduo por sua causa, mas Ele vai libertar a sua casa e a sua empresa dessa situação de derrota que você se encontra, porque você está confiando no Senhor. E eu te declaro em nome de Jesus, a espada extraordinária, desembanhada, gloriosa, poderosa do anjo do Senhor já se move para gerar vida e libertação. Quebre a maldição hoje, agora. Você vai orar agora e vai dizer: Jeová, da minha parte, eu estou desmanchando o que eu não posso fazer, porque é jurídico, porque é moral, porque é ético, porque é espiritual. O Senhor faz. Quem está em casa acompanhando pela internet, recebe a palavra, recebe a palavra, recebe a palavra. Eu vou deixar o último item para pregar na próxima terça-feira. Só o último, o sétimo, eu deixo para a próxima terça. Mas você vai romper toda a maldição e você vai se tornar ilustre no Senhor. Ilustre no Senhor. Diga comigo: o meu cesto vai encher. Eu recebo a palavra em nome de Jesus.